Comentários sobre o Viver. Livro de Jiddu Krishnamurti. 82. A distração. Era um canal muito extenso e largo que levava a água do rio a regiões secas. Estava situado num plano mais alto do que o rio, sendo a água que nele entrava controlada por um sistema de comportas. Ao longo do canal reinava uma grande paz. Barcaças repletas de carga o navegavam, subindo e descendo, e as brancas velas triangulares se destacavam contra o céu azul e as palmeiras escuras. Era uma bela tarde, calma e límpida, e a água muito tranquila. Os reflexos das palmeiras e mangueiras eram tão vivos e claros que o real se confundia com o reflexo, sendo difícil distingui-los. O sol poente fazia transparentes as águas e o esplendor do crepúsculo tingia-lhes a superfície. A estrela vespertina começava a mostrar-se no meio dos reflexos. A água era imóvel, e os poucos aldeãos que passavam e que em geral faziam tanta algazarra iam calados. Até o cício das folhas tinha parado. Da campina surgiu um animal, bebeu e tornou a desaparecer, silenciosamente como viera. O silêncio se tinha apoderado de toda a região e parecia cobrir todas as coisas com o seu manto. O barulho tem fim. O silêncio, porém, é penetrante e infinito. Podemos fechar-nos para evitar o barulho, mas nada pode fechar-nos contra o silêncio. Não há muralha que possa barrar-lhe a entrada. Não há resistência a ele. O barulho empurra para fora todas as coisas. O barulho exclui e isola. O silêncio recolhe todas as coisas no seu seio. O silêncio, como o amor, é indivisível. Não tem fronteira com o barulho. A mente não pode segui-lo ou ser posta tranquila para recebê-lo. A mente que é tornada tranquila apenas reflete as suas próprias imagens, e estas são precisas e claras, fechando a entrada com o barulho que fazem. A mente que foi posta tranquila só é capaz de resistir, e toda resistência é agitação. A mente que é tranquila, mas não foi tornada tranquila, está sempre experimentando o silêncio. O pensamento, a palavra, está então dentro do silêncio, e não fora dele. É extraordinário como, neste silêncio, a mente é tranquila, com uma tranquilidade não formada. Como a tranquilidade não é mercadejável, não tem preço nem é utilizável, tem ela pureza e singeleza. O que pode ser utilizado em breve se gasta. A tranquilidade não tem começo nem fim, e a mente que está tranquila conhece uma felicidade que não é reflexo do seu próprio desejo. Dizia ela andar sempre agitada por causa de uma coisa ou de outra. Se não era a família, era o vizinho ou alguma atividade social. A agitação enchia-lhe a vida e ela nunca pudera encontrar a razão dessas constantes perturbações. Não era invejavelmente feliz, e como poderia sê-lo com o mundo nas condições em que estava? Tivera o seu quinhão de efêmera felicidade, mas tudo isso já pertencia ao passado, e agora andava à caça de algo que lhe desse significação à vida. Ocupara-se com muitas coisas que, no princípio, pareciam proveitosas, mas que, posteriormente, redundaram em nada. Tomara parte em várias atividades sociais com finalidades sérias, crera ardentemente nas coisas da religião, sofrera pela morte de parentes e se submetera a uma delicada operação cirúrgica. A vida não a tratava com brandura, acrescentou, e havia milhões de outros seres neste mundo nas mesmas condições que ela. Queria transcender esta agitação absurda ou inevitável e encontrar algo de real valia.
As coisas que têm valia não podem ser achadas. Estas coisas não podem ser compradas. Elas têm de acontecer. E este encontro não pode ser planejado de antemão, calculadamente. Não é verdade que tudo o que tem significação profunda sempre acontece, nunca é produzido? O acontecimento é importante e não o achar. O achar é relativamente fácil, mas o acontecer é coisa muito diversa. Não quero dizer que seja difícil, mas o impulso para procurar, achar, tem de deter-se completamente para que o acontecimento possa verificar-se. Achar subentende perda. Precisais ter para perder. Possuir ou ser possuído não significa estar livre para compreender. Mas por que existiu sempre essa inquietação? Já o investigaste seriamente alguma vez? Já o tentei com pouco entusiasmo, nunca com determinação. Sempre fui distraída por alguma coisa. Não distraída, se me permitis. O que acontece é que isso nunca foi um problema vital para vós. Quando há um problema vital, não há distração. A distração não existe. Distração subentende um interesse central, do qual a mente se desvia. Mas quando há um interesse central, não há distração. O divagar da mente de uma coisa para outra não é distração, é fuga ao que é. Gostamos de vaguear por longe, porque o problema está muito perto de nós. A divagação dá-nos o que fazer, como as preocupações e o falar da vida alheia. E embora a divagação seja, não raro, dolorosa, nós a preferimos ao que é. Desejais deveras examinar esta questão seriamente ou estais apenas a bulir com ela superficialmente? Desejo deveras investigá-la cabalmente. É por isso que estou aqui. Sois infeliz, porque não há uma fonte a encher continuamente o poço, não é verdade? Podeis ter ouvido outrora o murmúrio da água rolando sobre os seixos, mas, hoje, o leito do rio está seco. Conhecestes a felicidade, porém ela ficou para trás, e é sempre uma coisa do passado. É esta fonte que andais buscando? E podeis procurá-la, ou ela deve ser encontrada inesperadamente? Se soubesseis onde ela está, acharíeis um meio de alcançá-la, mas, como não o sabeis, não há caminho que vos conduza a ela. Saber é impedir o encontro com ela. É este um dos problemas? É, com toda a certeza. A vida é tão insípida e estéril, e, se isso pudesse acontecer, nada mais haveria que desejar. A solidão é um problema? Eu não me importo de estar só. Sei o que fazer em tais ocasiões. Dou um passeio ou fico sentada tranquilamente, até desaparecer o sentimento de solidão. De mais a mais, agrada-me estar só. Sabemos, todos nós, o que significa a solidão. Um vazio doloroso, aterrador, que não pode ser suavizado. Sabemos também como se foge dela, pois já temos explorado todas as vias de fuga. Uns ficam presos a uma dessas vias, outros continuam a explorar, mas nem uns nem outros estão em relação direta com o que é. Afirmai saber como proceder em face da solidão. Se me permitis observá-lo, essa própria ação em face da solidão é a vossa maneira de evitá-la. Saís a dar um passeio ou ficais sentada com a vossa solidão, até que ela se vá. Estais sempre a atuar sobre ela, não lhe permitindo que vos conte a sua história. Quereis dominá-la, passar por cima dela, fugir dela. Por consequência, a vossa relação com ela é uma relação de medo. O preenchimento é também um problema? Quando nos preenchemos em alguma coisa, isso significa que estamos evitando o que somos, não é verdade? Eu sou insignificante, mas, identificando-me com a nação, com a família ou com uma crença, sinto-me preenchido, completo. Esta busca para se ser completo é um meio de evitar o que é. Sim, é verdade. Este é também meu problema. Se pudermos compreender o que é provável que então todos os problemas deixem de existir.
Nosso modo de proceder em face de qualquer problema é evitá-lo. Desejamos fazer algo em face dele. Esse fazer alguma coisa nos impede de estar em relação direta com ele, e tal procedimento obsta à compreensão do problema. A mente está ocupada em encontrar uma forma de resolver o problema, o que na realidade significa evitá-lo, e por este motivo, nunca o problema é compreendido e, portanto, continua a existir. Para que o problema, o que é, possa desdobrar-se e contar-nos toda a sua história, a mente tem de ser sensível e ágil para segui-la. Se anestesiamos a mente com as nossas fugas, com sabermos como se procede em face do problema, com a busca de uma explicação ou causa para ele, o que não é mais do que uma conclusão verbal, então a mente se torna embotada e incapacitada para seguir velozmente a história que o problema, o que é, está revelando. Vede a verdade a este respeito e vossa mente se tornará sensível, e só então poderá ela receber. Qualquer atividade da mente com relação ao problema só tem o efeito de embotar a mente e incapacitá-la de seguir, de escutar o problema. Quando a mente é sensível, mas não porque a fazemos sensível, o que vem a ser apenas uma outra maneira de embotá-la, então o que é, o vazio, tem significado completamente diferente. Tende a bondade de ir experimentando, passo a passo, o que estamos falando, não permaneçais no nível verbal. Qual é a relação da mente com o que é? Até agora tem-se dado ao que é um nome, uma designação, um símbolo de associação. E este dar nome impede a relação direta, tornando a mente embotada, insensível. A mente e o que é não são dois processos separados, mas o dar nome os separa. Quando cessa esse dar nome, há a relação direta, e a mente e o que é são uma só coisa. O que é agora o próprio observador, sem nome, e só então o que é se transforma. Já não é a coisa chamada vazio, com suas associações de medo, etc. A mente é então apenas o estado de experimentar sem experimentador e coisa experimentada. Há então uma profundidade insondável, pois aquele que mede deixou de existir. O que é profundo é silencioso, tranquilo, e nesta tranquilidade se acha a fonte inexaurível. A agitação da mente provém do uso da palavra. Quando não existe a palavra, existe o imensurável.